portões do Jardim Áureo das Histórias estão se abrindo. Entre e permita que a história floresça. Na neblina da serra, o jasmim se escondeu. Entre a sombra e a luz, o encontro ocorreu. Foi visto por dentro, Em sua essência, de forma invisível, o amor floresceu. O jasmim que prefere a sombra, a luz também pode amar. Capítulo 5. O sussurro do jardim. O jardim nunca tinha um silêncio próprio. Havia o vento atravessando as folhas, o farfalhar leve dos arbustos, o som distante da pousada acordando aos poucos, que faziam parte desse silêncio. Ainda assim, ali tudo parecia mais baixo, mais lento, como se o mundo aprendesse a falar em tom menor. Voltei para o banco de madeira como fazia quase todos os dias, mas algo em mim estava diferente. Não era inquietação, era atenção. Desde a noite em que ele aparecera, o jardim deixara de ser apenas refúgio. Continuava sendo meu lugar seguro, mas agora guardava uma memória que não se dissolvia com o tempo. Eu não pensava nele o tempo todo. Não desse jeito exagerado que os romances prometem, mas meu corpo lembrava. Lembrava do modo como ele se aproximara sem invadir, de como o silêncio respeitado. Lembrava do olhar que parecia descansar sobre o jardim, sobre mim. Eu me peguei observando o caminho de pedras com mais frequência do que gostaria de admitir. Não esperando exatamente por alguém, apenas percebendo. Como se o jardim tivesse aprendido a antecipar presenças. É bobagem, murmurei para mim mesma, tocando uma flor de jasmim ainda fechada. Foi só um encontro ao acaso, mas o corpo nem sempre concorda com a razão. O perfume das flores estava mais intenso naquele fim de tarde. Ou talvez fosse apenas eu, mais atenta. Respirei fundo, sentindo o ar preencher os pulmões com cuidado. Eu sempre tive um certo receio do excesso, da luz forte, das vozes altas ou dos gestos grandes demais. E ainda assim, aquele homem, Davi, eu lembrava agora do nome, não chegara como esses excessos. Chegara como uma pausa confortável. Tentei entender o que exatamente me tocara. Não era apenas o olhar bonito, nem o modo firme como se mantinha ereto. Era algo mais difícil de explicar. A sensação de que eu não precisava me esconder. Isso me assustava. Deslizei os dedos pelas pétalas, sentindo a maciez quase silenciosa. O jasmim nunca se apressava. Florescia no seu tempo, mesmo quando o inverno sugeria o contrário. Talvez fosse isso que eu reconhecia nele, a ausência de pressa diante do que ainda precisava tempo. Você não sabe nada sobre ele, pensei. Não sabe de onde vem e o que espera. Ainda assim, existia uma confiança discreta, quase involuntária. Não aquela que se apoia em promessas, mas a que surge quando o corpo não se retrai diante de uma lembrança. Nos dias seguintes, minha rotina seguiu quase igual. Café da manhã na pousada, lençóis, recepção. Os hóspedes iam e vinham trazendo histórias que não me pertenciam. Eu sorria, respondia, ajudava. Mas entre uma tarefa e outra, algo em mim permanecia atento ao jardim. À noite após as aulas, quando a luz cedia e o corpo relaxava, eu voltava. Às vezes ele não aparecia. Na maioria das vezes não. E curiosamente, isso não doía. O jardim me ensinava que certas presenças não precisam voltar para continuar existindo, que não é a repetição que sustenta algo, mas a intensidade do instante que permanece. Sentada no banco, compreendi com uma serenidade inesperada. Eu não estava apaixonada. O que crescia em mim era diferente. Uma abertura cuidadosa, uma curiosidade sem pressa, uma vontade persistente de permitir que algo existisse. O sussurro vinha do jardim, mas também de dentro do coração. Algo diferente estava se movendo em mim, como quem aprende, devagar, a escutar,
Capítulo 6. Entre luz e sombra. O dia começou como qualquer outro em Monte Verde. O frio da Serra da Mantiqueira ainda repousava sobre os telhados e o cheiro distante de lenha queimada se espalhava pelas ruas estreitas. A neblina se acomodava entre as montanhas, escondendo parcialmente as pousadas, os cafés e as lojinhas de artesanato. Dentro de mim eu percebia mudanças sutis, mas inquietantes. Desde aquela noite no jardim, a imagem dela não se afastava com aquela beleza etérea. Ana Maria. Sentada entre os jasmins, iluminada pela lua, com aquele silêncio que não afastava, chamava. Eu seguia minha rotina, mas ela atravessava tudo. Os corredores da escola de idiomas, as reuniões administrativas, os treinos de karatê no fim do dia. As lembranças dela não me afastavam do que fazia, tornava tudo mais vívido. Com o passar do tempo, comecei a perceber seus horários. Não era como se eu estivesse invadindo, mas queria observar para compreendê-la melhor. A pousada Jasmim do Vale tinha um ritmo próprio, manhãs movimentadas, tardes mais lentas, noites recolhidas. Eu a via servir o café, organizar o balcão, circular entre hóspedes com uma gentileza contida, quase silenciosa. Havia cuidado em tudo o que fazia. Nada era excessivo ou descuidado. Esse mesmo cuidado reaparecia quando, entre uma tarefa e outra, ela se sentava com o notebook aberto, concentrada, como quem estuda sem pressa, respeitando o tempo das coisas. À noite ela desaparecia. Eu sabia para onde. O jardim. Eu mantinha a distância. Sempre. Aprendi cedo que observar também é uma forma de respeito. No karatê, o primeiro ensinamento não é o ataque, mas o controle, a espera, a leitura do espaço. Com Ana Maria era o mesmo. Eu não queria ser ruído naquele mundo que parecia tão cuidadosamente construído para protegê-la. Meu fascínio crescia junto com a cautela. Eu sabia que havia limites invisíveis entre nós, vidas diferentes, histórias diferentes. Eu vinha de fora, carregando experiências, viagens, escolhas que nem sempre tinham sido cuidadosas. Ela permanecia ali, enraizada, sustentando rotinas e pequenas certezas que pareciam profundas. Nada nela parecia improvisado. Às vezes eu me perguntava se ela percebia minha presença com a mesma nitidez com que eu percebia a dela, se sentia aquele deslocamento mínimo no ar quando eu estava por perto, ou se aquilo era apenas algo que acontecia dentro de mim. O inverno batia à porta com noites longas e um frio que não pedia licença. A cidade obedecia, recolhendo-se ao próprio silêncio. E algo dentro de mim seguia o mesmo ritmo. Não era ansiedade, era como se fosse preparação. Cada gesto dela, cada aparição breve no jardim, cada instante em que nossos olhares se cruzavam sem tocar, construía algo lento e inevitável. Eu ainda não sabia como me aproximar de verdade, mas sabia, com clareza suficiente para não ignorar, há presenças que não passam pelo caminho, criam morada. Se você está gostando de acompanhar essa história, deixe seu like e compartilhe. E me conta aqui nos comentários o que está achando. Até a próxima!